Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é sobre futebol e a espiritualidade. E quem fala conosco é um atacante famoso. Ele é do Uruguai, mora no Brasil há muitos anos e já jogou na França, no México, no Uruguai, na Itália, em Portugal, no Japão e também na Grécia e, claro, aqui no Brasil. A nossa conversa hoje é com o atacante Marcelo Limpatin. E ele é também o presidente do grupo Atletas de Cristo do Brasil. E antes de começar essa nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição aqui no canal Angeline, deixe seu like, faça seus comentários e também nos acompanhe pelo Spotify. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Marcelo Lipatin. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Cris. É um prazer estar contigo e com todos aqueles que nos acompanham. Então, olha, o Marcelo é nosso convidado aqui do canal Angeline. Ele é um jogador de futebol, famoso inclusive fora do Brasil, jogou no Paris Saint-Germain, já jogou na Itália, já jogou no Japão e também aqui no Brasil. Ele joga como atacante. Ele está aqui porque nós estamos em plena Copa do Mundo e ele vai contar para a gente como que é a espiritualidade antes, durante e depois de uma partida de futebol. E ele é o presidente atual do Atletas de Cristo Brasil. Então, ele vai nos explicar primeiro o que é essa entidade, Atletas de Cristo, e depois ele vai contar um pouco sobre a espiritualidade e o futebol. Então, eu queria que você Cris. começasse contando exatamente o que faz esse grupo Atletas de Cristo. Que legal, que legal. Reitero aqui o meu prazer de estar contigo e poder compartilhar um pouquinho, né, dessa profissão. Não sou mais atleta, fui atleta, mas dessa profissão que é tão interessante, né, e tão desejada por milhares de brasileiros e envolve tantas coisas bacanas. A missão Atletas de Cristo é uma missão interdenominacional que parte de uma visão, né? A missão Atletas de Cristo tem uma visão. O que é uma visão, Cris? É um desejo, um objetivo definido, porque nós cremos que um atleta comprometido com Jesus, ele tem um poder de impacto na sociedade muito grande. Então, qual é a nossa visão? Alcançar o mundo através da linguagem universal do esporte na proclamação do evangelho. Ou seja, nós temos uma linguagem muito particular, que é uma linguagem esportiva, é uma linguagem mais leve, não tão eclesiástica, daquilo que nós estamos acostumados em nossas amadas igrejas, que ela nos conecta com os vestiários, com o nosso companheiro de time, e faz com que, através dessa linguagem, nós possamos pregar o evangelho, para que o atleta possa conhecer Jesus. E a nossa missão é alcançar o atleta. O atleta é a nossa cereja do bolo. O atleta é o nosso desejo para que ele seja, como eu fui lá atrás alcançado, ele seja realmente esse propulsor, né, através dessa mola que é o evangelho, podendo alcançar multidões, né? Eu fui atleta profissional durante aproximadamente 16 anos, e Jesus fez parte da minha vida, hoje não mais como atleta, e hoje eu presido a missão Atletas de Cristo. Atletas de Cristo é uma missão que ela tem 38 anos de existência, né? Lá atrás, com João Leite, Alex Dias Ribeiro, Baltazar, Jorginho, Silas, toda essa galera que nos deixou um legado, né? E hoje eu tenho o privilégio e a responsabilidade de presidir a missão para poder ser instrumento nas mãos de Deus para cuidar desse ministério tão importante na minha vida. E quem é que pode fazer parte dos Atletas de Cristo? Esses atletas, eles precisam acreditar em Jesus Cristo ou bastam que eles tenham uma espiritualidade para fazer parte?
Jesus é o centro, né? Sem ele não há ministério, sem ele não há absolutamente nada que a gente possa organizar. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 67 grupos locais. O que é um grupo local? É um local de encontro, né? Ou seja, nós temos um líder local para cada grupo local. Então, esse líder local, ele é o responsável por poder juntar a galera, reunir, bater um papo, tá na concentração, tá no tatame, tá na quadra. Lembrando que Atletas de Cristo não é apenas futebol. Então, todo atleta que tiver interesse de fazer parte, né, da missão Atletas de Cristo, ele tem pelo Brasil todo, ou até pode ser ele alguém abrir um grupo local de Atletas de Cristo. Então, nós temos uma organização, temos o pastor Rodrigo Braga Zuliani, que é o nosso diretor executivo, foi atleta profissional, que ele lidera com maestria, Cris, essa turma tão especial para nós, que a gente chama que é a nossa coluna vertebral, que faz com que a missão Atleta de Cristo ela vá avançando, né, em todos os lugares possíveis. Então, os atletas de Cristo, na sua grande maioria, são evangélicos, não há atleta de Cristo nesse grupo católico. Essa palavra a gente não usa, Cris, sabe? Porque tem muita gente boa, a gente crê que todo aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo, né? E Jesus não era evangélico, não era católico, então, o nosso propósito é o Cristo, né? É o Cristo, né? Então, claro que sim, a maior parte são evangélicos, fazem parte de uma igreja evangélica, mas tem muitas pessoas que estão se achegando, ele não precisa fazer parte de nada, ele precisa só estar com a gente, não tem nenhum script, nenhum regulamento para ele participar, tem que desejar estar, e aí ele conheceu o evangelho. Agora, a grande maioria dos participantes ou foi atleta ou ainda é atleta, é isso? E sim, também, por exemplo, a minha mãe, ela não foi atleta, só que ela foi mãe de atleta, então muitas vezes ela participa das reuniões de atletas de Cristo, né? Então, a nossa visão, né, é o atleta, mas os derivados dele muitas vezes são bem-vindos, nós abraçamos, não é a nossa visão, nós não queremos alcançar o vizinho, claro, alcançamos, mas o nosso foco bem definido é o atleta. Então, atleta, família, esposa, filhos, eles são sempre mães, são sempre bem-vindos no ministério. Que legal. Agora, olha, você certamente, como atacante, já fez muitos gols, né? Eu queria saber, na hora que faz o gol, e que o jogador, ele faz assim, ó, apontando para o alto, o que ele pensa naquele momento? Que pergunta legal, Cris, porque hoje a gente vê esse gesto, né, tão singelo e tão sincero do atleta para todo gol, né? Para todo gol. E eu creio que ali há uma emoção verdadeira do atleta, uma emoção verdadeira do atleta em dar graças a Deus por aquele gol, né? A Bíblia fala que nem todo que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O nosso maior desejo como missão e como ministério é que o atleta ele possa conhecer Jesus. E que esse apontar de dedos para os céus não seja somente no dia do gol, né? Não seja somente quando as coisas correm bem, e que ele possa ser um testemunho no dia menos bom, porque o dia menos bom ele vem, o dia bom ele vem, e a gente é observado continuamente, né? E aí está o diferencial do atleta de Cristo, ser referência em toda a sua caminhada e a sua jornada esportiva. Agora, a sensação é uma emoção muito grande, né? Porque eu lembro que eu na época que eu podia, a minha esposa, ela fazia as camisetas para mim, e eu sempre tinha uma mensagem. Quando eu fazia o gol, eu levantava a camiseta, levava cartão amarelo, até que eu já não podia mais, e eu sempre tinha uma mensagem para passar. Eu joguei num clube chamado América do México, e o América, ele tinha mais de 33 milhões de torcedores, é um clube muito grande. Então, eu sei que impactou toda vez que eu levantava a camisa, né? Porque as pessoas falavam, puxa, ele é cristão, né? Mas se a minha vida não fosse compatível com aquilo que estava escrito na minha camisa, eu ia ser um farsante. Por isso que o nosso trabalho é um trabalho árduo, Cris, para a gente poder fazer com que esse atleta seja comprometido com Jesus, e toda vez que ele proclamar o evangelho, haja veracidade na vida dele e naquilo que ele fala. Então, mas a hora que o jogador faz o gol,
e ele faz assim, ele está dedicando esse gol a Deus, a Jesus, ele faz ali uma oração que fosse uma frase, ou aquilo é apenas um sentimento, um gesto? Eu acho que eu não respondi a tua pergunta, te peço desculpas. Eu vou responder por mim, tá? Para mim era um momento assim de extrema gratidão a Deus, porque eu como atacante, o gol para mim era o ponto ápice do meu trabalho. Então quando eu ergui os dedinhos para o céu, falei assim, Senhor, obrigado, a glória é tua, né? Eu externava ao Senhor a minha gratidão. Agora, não posso responder por todos, né? Por mim era essa o meu desejo. E como que uma pessoa, um jogador de futebol, que é cristão ou que tem uma outra religião, como é que ele se prepara para aquela partida? Porque toda partida, eu imagino, ela é importante, certo? Você, de qualquer forma, você se prepara para aquela partida. Mas existe uma que é final de campeonato, que é Copa do Mundo, que está todo mundo esperando, é uma pressão, eu fico imaginando, né? Porque é uma pressão danada. As pessoas têm no futebol, assim, é uma coisa, né? O time perdeu, o time ganhou, né? Então, essa pressão na hora, assim, ali que vai todo mundo para o campo, todo mundo está te olhando, é câmera de TV para tudo quanto é canto. Como é que espiritualmente um jogador de futebol se prepara ali para aquele momento? Mais uma vez, uma pergunta muito importante, porque como é que o jogador de futebol se prepara espiritualmente? Eu não consigo generalizar, né? Eu vou falar por mim. A partida importante, aquela final de campeonato, ela já reúne por si esses ingredientes que você, na realidade, tem que fazer pouco para se preparar, porque ela te obriga, né? A pressão, a tensão, ela é tão grande que um clássico que você não, assim, não tem como você entrar desligado, não tem como você entrar desconectado. Os meus maiores desafios eram os inversos, quando tinha pouca gente no estádio, quando eu estava muito relaxado, quando eu estava desconcentrado e desconectado. Deus sempre usou o esporte para me trazer disciplina, ou seja, a minha disciplina de vida que eu tenho hoje, ela é fruto da minha vida com Deus no esporte, ou seja, a minha disciplina hoje, que eu já estou aposentado, tenho 45 anos, mas eu aprendi na minha vida como atleta. Então, ela me trouxe uma preparação para a vida. O esporte, ele me trouxe uma preparação para a minha vida espiritual, né? Então, eles têm uma combinação perfeita, Cris. Eu, por exemplo, uso agenda, né? Então, eu tenho aqui diante de mim uma agenda onde eu anoto as coisas, o horário que eu vou acordar, o meu tempo devocional, essa disciplina, né? Como disse Paulo, né? Eu esmurro meu corpo para que não venha a ser eu desqualificado, né? Ela é oriunda dessa ligação entre esporte e espiritualidade. Agora, Marcelo, porque assim, eu sempre digo, olha, não tem um milagre, nada cai do céu, né? A não ser a chuva. Mas quando porque Deus te ajuda, sabe aquele verbo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Mas, na verdade, você precisa fazer o exercício, você precisa ser disciplinado, como você disse, né? Seguir uma agenda, seguir uma alimentação, fazer os exercícios. Não é na hora chegar lá e dizer, eu sou bom e vou fazer o gol e Deus vai me ajudar. Então, na verdade, eu queria entender qual que é exatamente o tanto que a espiritualidade ajuda aquele jogador, aquele atleta que faz o seu papel. Ele faz a lição de casa, ele cumpre. Então, aí, a espiritualidade, ela entra como? Naquele momento de tanta pressão que você precisa ganhar o campeonato, ou, enfim, mostrar para a sua torcida que você está ali, firme e forte, lutando por aquela vitória. De duas formas, Cris. A primeira é trazendo responsabilidade.
O que é essa responsabilidade? A minha espiritualidade, quando genuína e real, ela vai fazer com que as pessoas te olhem, né? Já pensou se num treinamento onde eu já vivi isso na pele, onde, por exemplo, o treinador coloca ao redor do campo 4 cones e você tem que passar por trás do cone para completar uma volta, né? Correndo, fazendo exercício físico. Se na hora que eu vou passar o cone, que o treinador não está me enxergando, eu corto o caminho, o que meu companheiro de lado vai estar dizendo? Puxa, ele diz que é de Jesus, ele fala da espiritualidade, e ele está cortando o caminho, ele está sendo igual eu. Ou seja, isso me responsabiliza. E no jogo também. Agora, isso não quer dizer que eu não tenho que treinar e treinar muito. Imagina, eu tenho que treinar mais do que os outros. Eu tenho que me preparar mais do que os outros, porque eles vão ver que a chuva que vem para o injusto é a mesma que vem para o justo. O sol que brilha para aquele que serve a Deus vai brilhar para quem não serve a Deus. E esse desafio nos traz responsabilidade de mostrarmos para os nossos companheiros de equipe que nós não vamos ter nenhum benefício maior se não fizermos a nossa parte. Ou seja, a mão do Senhor é conosco, mas eu já fiz gols incríveis, Cris, e perdi outros tantos inacreditáveis. E a pergunta é, onde Deus estava quando eu perdi? Quais foram os fatores que me levaram a perder esses gols incríveis? Porque quando a gente faz um gol bonito, bacana, é fácil fazer assim, glória a Deus, né? Então, essa responsabilidade de fazer minha parte, de treinar, me dedicar mais do que os outros, né? Até quando ninguém está vendo, é o primeiro ponto. E o segundo é a paz. A paz. A paz de Cristo, diz a Bíblia, que ela sobrepassa o entendimento. Ou seja, ela não mora na vitória e na derrota. Ela me acompanha. E cabe usufruir dela para que nos dias menos bons, essa espiritualidade ela seja visível. E não somente quando as coisas saírem, né? Fui campeão. É muito, muito fácil glorificar a Deus quando você é campeão. É maravilhoso. Agora, quando você cai de divisão, erra gol, é mandado embora. E aí a paz, ela entra de forma direta. Então, a responsabilidade de fazermos nossa parte e a paz de Cristo que nos permite podermos testificar do Senhor. E tem uma diferença, porque você já jogou no Paris Saint-Germain, no México, na Itália, no Japão e em Portugal, é isso? Isso. Né? E, claro, no Brasil. Então, tem alguma diferença essa questão da religiosidade por conta da torcida desses campos diferentes, assim, porque no Brasil é muito comum esse gesto, né? Mas, assim, nos outros países, como que a torcida encara essa situação? Olha só, deixa eu só fazer uma pausa e te parabenizar pelo nível de perguntas, são perguntas muito inteligentes, né, muito profundas, que até peço desculpas por você ter que refazer algumas delas, porque elas são muito, muito legais, tá, Cris? Parabéns. Mas vamos lá, eu vejo que está tudo ligado à cultura. A cultura. Eu, por exemplo, joguei num país chamado Grécia. Eu acho que não está aí dentro dos teus não está na lista. inscritos. Você não me mandou nessa lista. Não te mandei, desculpa. E a Grécia é um país que deveria ser a mãe da nossa fé. Ou seja, eu morei numa cidade chamada Ioannina, então eu vi várias vezes as placas para Corinto, né? Coríntios. Então, mas é um país que culturalmente está morto, que culturalmente é uma coisa, mas espiritualmente está morto. Não tem vida, não tem vida. Então, eu preciso entender aquele contexto, né, para que a luz de Jesus e o sal possa ser percebido no meu dia a dia, sabe? E não eu seja visto como um extraterrestre, como alguém que é um religioso, mas como um ser humano que tem dor de barriga, que tem medos, mas tem uma fé inabalável, tem uma esperança indizível naquele que era, que é e que há de ser. Então, eu creio que cabe a nós, sabe, como atletas, termos esse discernimento e entendemos as culturas. Eu morei na Itália. Então, na Itália, é um país extremamente católico. Eu lembro que muitas vezes nós hemos levado até a igreja, para quando as coisas não andavam bem, né, para que o Papa ali, o padre, né, fizesse né, e também cabia a mim um posicionamento, né? Então, são culturas diferentes, né? Eu venho de uma família judia, então eu sou judeu de nascimento.
Então, imagina o meu conflito familiar, né? Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu estudei numa escola israelita, aos 13 anos eu fiz o meu bar mitzvah, eu li a Torá diante da sinagoga e eu professei. Até que, pumba, me encontrei com o Senhor. E aí? Ou seja, né? Então, cabe a nós, eu vejo, dentro dessa diversidade dos países, né? Nós entendemos, como disse Paulo, me fiz fraco com os fracos para ganhá-los, me fiz, ou seja, essa habilidade nossa de entendermos os contextos culturais para falarmos o amor de Deus. Agora, por exemplo, a torcida da Itália é muito diferente da torcida da Grécia, ou da torcida do México, ou da França? Como que ela reage quando ela percebe, por exemplo, que um jogador que faz o gol, né, que é o maior destaque ali do time, ele faz um agradecimento a Deus? Eu ia te responder, debate pronto, e dizer respeito. Eles respeitam muito. Se a minha vida for compatível com aquilo que eu estou fazendo. Senão, eles te atropelam. Eles ficam enraivecidos. Ou seja, eu joguei na Itália 2 anos. E dos momentos mais perigosos que eu vivi na minha carreira como atleta foi lá. Porque a torcida, ela é muito presente. A torcida organizada, ela é muito presente. Então, ela marca a reunião com o jogador, ela pressiona, o que está acontecendo. O chefe da torcida do Bari, que era o clube, era desse tamanho, pequenininho. E eu lembro que a gente não estava ganhando e ele marcou uma reunião com os jogadores, trouxe uns 30 caras com ele e falou, daí, pessoal, o que está acontecendo? Né? E eles sabem tudo da nossa vida. Eles sabiam os caras que iam para a noite, que faziam bagunça, que isso, que aquilo. Eles sabiam da minha vida também. E quando o time não ganha, quando você tem uma torcida hostil, se você que eu, né, ou quem professa uma fé, não tiver uma vida compatível com isso, os caras não têm moleza. Então, eles respeitam sempre quando a tua vida for compatível com aquilo que você fala. Eles respeitam. E posso dizer que respeitam, porque a maior parte desses países há temor no coração. Né? Então, agora, se não for compatível a tua vida extra-campo, aí eles realmente te jantam vivos. Agora, o atleta de Cristo tem alguma atitude ou alguma conversa sobre essa questão que é um absurdo, o racismo dentro do futebol? Aliás, racismo é um absurdo em qualquer situação, né? Mas no futebol ele fica tão explícito, as pessoas chamando os atletas de macaco, é um absurdo tão grande, né? Vocês têm alguma atitude ou algum gesto, enfim, alguma coisa sobre isso? Não, nós temos um posicionamento bíblico, né? A Bíblia nos ensina a realmente não fazer acepção de pessoas. Os meus 2 grandes amigos são negros, então eu vejo que assim, como nós convivemos com muitas culturas, com várias formas, a gente acaba se acostumando. Eu joguei no Japão, por exemplo. Então, a gente tem que se adaptar a cada cultura, cada pessoa. As pessoas são diferentes, elas crescem em lugares diferentes, né? Nós vivemos um momento polarizado em nosso país e muitas pessoas não entendiam como a outra parte das pessoas podia votar em determinado candidato. Mas é claro que a gente não entende, porque a gente não viveu o que eles viveram. A gente não provou o que eles provaram, nem eles o que nós provamos. Então, essa capacidade de vivermos com pessoas diferentes faz com que o atleta ele se prepare para talvez um assunto, né, o racismo muito falado, mas para nós não faz parte da nossa realidade, o atleta de maneira geral, porque a gente convive com tudo. Então, o futebol não permite isso. O futebol, assim, o vestiário, o núcleo do jogador, ele você não permite, você não é tolerado, né? Você tem que aceitar como você é aceito. Então, a missão Atleta de Cristo, ela é totalmente, né, contra qualquer ato de racismo, porque a Bíblia nos ensina a não fazermos acepção de 0 pessoas, então nós amamos a todos, né, orientamos e discipulamos. Então, é um assunto que nós realmente abominamos, né, definitivamente abominamos, porque é inconcebível para nós fazer qualquer tipo de acepção. Porque eu fico, assim, impressionada com isso, né? Para começo de conversa, eu entendo que quando uma pessoa está em campo,
o jogador de futebol, por exemplo, o jogador de vôlei, né? As meninas estão ótimas também, o futebol feminino, todo mundo faz exercício físico, claro, para poder estar ali naquela partida, né? Mas isso é uma coisa que acalma, que ajuda, todo mundo faz exercício para se sentir melhor, né? Aí o atleta está ali jogando, participando, e você tem uma torcida gritando horrores, falando. Aí eu penso, como que é possível você estar no meio onde todo mundo devia estar muito mais solto, né? E as pessoas estão ali porque parece que tem gente que deposita toda a sua vida, a sua felicidade naquela partida, principalmente no futebol, né? Então, Exatamente. eu vejo que o jogador, ele precisa ter mesmo, assim, eu penso sempre, meu Deus, eles precisam fazer terapia, além de rezar ou orar muito, né? Porque é depositado naquela pessoa, naquele jogador, a felicidade de um dia inteiro, de uma vida inteira. É como essa torcida organizada, né? Quer dizer, como que vai lá e dizer, e aí, você vai jogar ou não vai jogar, né? E muitas vezes essa torcida não está nem preocupada se o time vai ganhar, ela quer que o outro time perca, né? Então, eu fico pensando como que é conviver com isso dentro do esporte, porque o esporte é aquela coisa da alegria, da felicidade, né? É as pessoas se sentirem melhor, não é isso? Com certeza, com certeza. E volto a fazer um pouquinho de mencionar a questão cultural, sabe, Cris? Porque vai muito do país, vai muito até o estado emocional de cada ser humano que chega ao estádio, porque é um local onde dá a sensação que você pode fazer tudo, né? Ainda mais quando, né? Ainda você pode xingar, né? O jogador não pode falar nada, mas a partir do momento que você ofende, quando você esquece que do seu lado talvez pode ter um negro, e você está chamando aquele atleta com um nome impróprio, você está ofendendo não somente o atleta, mas aquele que está do seu lado, você ofende a Uhum. civilização humana. Então é algo realmente inadmissível, por isso, para nós. E você acha que a parte espiritual aí ela ajuda muito a ter essa concentração e a paz, né? Eu estou aqui fazendo o meu melhor, eu me preparei para isso e Deus está aqui me ajudando, meu anjo da guarda está firme aqui comigo. É isso? Cris, a vida espiritual do atleta, ela, ela faz com que ele encontre resposta e principalmente esperança para aquilo que não tem, né? Faz com que a gente aprenda a viver contente, independente do resultado esportivo, né? Claro que tristes muitas vezes, porque nós somos seres humanos e trabalhamos, né? Mas com uma esperança que às vezes ela não é palpável. Então, a vida espiritual do atleta, ela realmente é o grande diferencial para a vida do ser humano. E quando acaba a partida de futebol, você tinha, os atletas têm, assim, o hábito de fazer uma oração para agradecer, uma oração coletiva, uma oração individual, como que é? É bem legal porque volta a essa questão da cultura. Aqui no Brasil é cultural, né? Antes de começar o jogo se faz uma roda, se faz uma oração, o capitão fala e ao final do jogo também. Em outros países, por exemplo, não se tem esse hábito, né? Se faz a roda, se dá umas palavras de ânimo, mas não se faz uma oração, né? Muitas vezes o atleta ora de maneira individual, né? Procura a concentração e a conexão com Deus, né? E essa oração é algo muito interessante porque a Bíblia fala pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjar nos seus próprios deleites e prazeres. Nosso grande desafio é orar conforme a palavra de Deus nos manda, né? Senhor, eu vou entrar nesse jogo, me ajude que eu posso fazer 5 gols, eu posso ser o melhor, eu posso ser isso. Não é assim que a palavra de Deus nos orienta. Do outro lado, tem uma equipe adversária também, tem muita gente boa ali também que fala com o mesmo Deus, né? Então, a oração do Atletas de Cristo é realmente que o Senhor o capacite a desenvolver o seu melhor trabalho,
Eu lembro que quando eu orava antes dos jogos, eu falava assim, Senhor, me ajude, tudo aquilo que eu fizer em campo, eu posso fazer para o Senhor, e não para os homens, né? Que eu posso fazer para o Senhor, independente da minha alta performance ou baixa performance. Nossa, bem interessante. Agora, quando esse grupo aqui no Brasil faz essa oração antes e depois, é uma oração conjunta ou alguém Conjunto. fala e as pessoas falam amém? Como é que é? Normalmente é uma oração com a equipe toda, na maior parte das vezes, o capitão ou um dos líderes da equipe é quem fala umas palavras antes. Pessoal, vamos lá, por exemplo, antes do jogo, olha, bom jogo, Deus abençoe, pô, vamos estar ligados, vamos estar concentrados, vamos fazer aquilo que o professor pediu, né? Cada um atento, pois precisamos ganhar o jogo. Vamos pedir a Deus que Deus abençoe, aí, Pai Nosso, que está... Aí normalmente ora um Pai Nosso, e em alguns clubes também, uma oração Ave Maria, né? Alguns clubes também fazem uso dessa reza, né? Oração. E o Pai Nosso e a Ave Maria, elas são feitas, então, antes do jogo e depois do jogo. Essa oração depois do jogo, ela é feita nos bastidores ou ela é feita em campo? No vestiário, tudo no vestiário, Uhum. isso, na intimidade ali do grupo, né? Sempre ali, porque muitas vezes os atletas, assim, você fazer na tua casa, né? Na tua confiança, no teu lugar ali de intimidade. Nossa, é muito legal, né? Olha, eu quero saber, gostei muito dessa nossa conversa. Nossa, eu acho aqui uma maravilha. Eu queria saber se você gostaria de dizer alguma coisa que eu não te perguntei e que você julga importante aqui para essa nossa entrevista. Claro, claro que sim, Cris. Eu tenho um planejamento de viver 105 anos. Eu me programei para viver 105 anos. Eu sei que Bens a Deus. essa capacidade de contar os meus dias, ou seja, eu não tenho. Mas quando a gente tem uma visão e um objetivo definido, a gente caminha nessa direção. Por que 105 anos e por que até o ano 2082? Porque para mim é um direcionamento. E tudo aquilo que eu faço para cá, eu faço olhando para esse alvo, né? Então, dentro desse momento que a gente está tendo, eu creio que esse é o objetivo da vida de cada ser humano, o propósito da vida de cada ser humano, tem que ser algo estimulante. Eu não consigo dizer isso para você sem você perceber uma emoção em mim. Ou seja, eu quero viver até os 105 anos. Eu quero ver os meus filhos casarem, tenho 3 filhos, eu quero conhecer os meus netos, eu quero poder envelhecer com a minha esposa, ter saúde, né? Ver a minha família, a minha descendência viver Jesus e conhecer Jesus, ou seja, tudo para mim é estimulante, só que há uma parte que me cabe nisso aí. Ou seja, então a mensagem que eu queria deixar para aqueles que estão nos acompanhando é que dentro desse propósito de vida de cada um, há uma parte que cabe a cada ser humano. E essa parte, ela é intransmissível. Ela é muito pessoal e muito própria, né? E quando nós percebemos o que nós temos que fazer, a gente realmente vai chegar no final da nossa vida, seja aos 105, ou aos 90, aos 80, o dia que Deus quiser, e vai olhar para trás e vai falar como o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu creio que algo maravilhoso é você, no final da tua vida, olhar para trás e falar assim: puxa, valeu a pena. Então, que cada um de nós possa perceber a parte que nos cabe, que ela é intransferível, né? E possa fazer, executar, até que o Senhor nos permita estarmos nesse tempo. Nossa, olha, muito legal. Olha, você é maravilhoso, hein? Um ótimo jogador de futebol, agora é um empresário de sucesso e também, né, presidente desse grupo muito interessante, que é os Afetas de Cristo, e com conteúdo maravilhoso, né? Um conteúdo que ele não é piegas, como se diz, e ao mesmo tempo, né, de uma vida saudável, né? Nossa, maravilhoso. Olha, Marcelo Lipatim, né? Eu te agradeço imensamente, principalmente o seu tempo, que eu sei que é precioso, mas agradeço o seu trabalho, a sua vontade também de ver esse mundo melhor
e de levar a mensagem de Jesus Cristo para esse Brasil que é considerado um país cristão. Muito, muito obrigada, e eu agradeço a todos vocês que estão aqui, ou nos ouvindo pelo Spotify, ou nos acompanhando pelo YouTube. Se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, compartilhe o áudio, fale do espaço do canal Angeline para a sua família e para os seus amigos. Colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Marcelo, muito, muito obrigada por você ter aqui conversado conosco. Cris, eu agradeço, foi um prazer falar com você e com todos os amigos que nos acompanham, tá? Deixo um abraço, um beijo carinhoso para você, para a família, para todos aqueles que conosco estão. Muito obrigada, e a todos vocês, até a próxima quinta-feira.